Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje nós vamos analisar uma questão de botânica, mais precisamente sobre tecidos vegetais. Histologia. Bora pro enunciado? Essa é a questão 29 da prova V. A figura a seguir ilustra o xique-xique, um cacto nativo da Caatinga. Dada sua alta capacidade de armazenamento de água, a planta é muito utilizada para a alimentação de bovinos, de caprinos e inclusive de seres humanos, especialmente durante o período de seca, como aludido em Angústia. Então, a FUVEST dá pra gente aqui a imagem do xique-xique, fala que ele tem uma grande capacidade de armazenamento de água, e nos dá um trecho da obra Angústia de Graciliano Ramos, onde fala da importância do xique-xique na alimentação. Olha só, Amaro vaqueiro alimentava-se nas secas com sementes de mucunã, lavadas em 7 águas, raiz de imbu, miolo de xique-xique, tá bem aqui, ó. E de tempos em tempos, furtava uma cabra no chiqueiro e atirava a culpa na sussuarana. Lembrando que precisa de proteína, chega uma hora que precisa de proteína, né? O comando da questão nos diz o seguinte: o acúmulo de água no xique-xique é possível pela letra A, diminuição da perda de água devido às folhas modificadas em espinhos. Espinhos são importantes quando a gente faz uma análise de um espinho comparado a uma folha. Ó, vou colocar aqui no caule a folhinha e o espinho. O espinho, estrutura pontiaguda, tem uma área menor do que a folha com área maior. Qual é a importância de ter uma área menor numa região de caatinga, como nós vimos aqui no enunciado? Se eu tenho uma menor área, eu tenho também uma transpiração menor, num ambiente muito seco e quente. Sendo que plantas de florestas, por exemplo, têm uma alta taxa de transpiração. Estão aí os rios voadores para nos mostrar isso. Então, galera, ó, falou de plantas de caatinga, suas folhas são modificadas em espinhos. Só que modificação foliar de folhas em espinhos não explica acúmulo de água, só explica a diminuição na taxa de transpiração. Ou seja, é bom que o cacto tenha espinhos no lugar de folha para que ele transpire menos, para que ele perca menos água. Tá bom? Mas não é a nossa resposta. Letra B. Esse acúmulo de água é possível pela menor taxa de fotossíntese por apresentarem menor área de superfície foliar. Acontece menor área de superfície foliar? Sim. Só que isso está relacionado com o acúmulo de água? Não. Esse metabolismo bioenergético da fotossíntese está relacionado com a produção de glicose. E no caso dos cactos, a produção de glicose acontece no caule, que é adaptado, que tem bastante clorofila para fazer esse metabolismo, né? Letra C. Presença de células especializadas no parênquima aquífero do caule da planta. Essa é a nossa resposta. E professor, o que é esse parênquima aquífero? Para você entender melhor sobre o parênquima aquífero, eu não vou te trazer só a análise desse tecido. Eu vou trazer a análise de vários tecidos, os tecidos mais cobrados no vestibular. Tá vendo essa imagem aqui, ó? O parênquima é um tecido de preenchimento, tá? Os tecidos estudados em histologia vegetal começando aqui pelo parênquima, são tecidos que vão armazenar. Se ele armazenar água, como é o caso dos cactos, vai ser chamado de parênquima aquífero. Se ele armazenar ar,
No caso das plantas aquáticas que ficam flutuando, nós vamos chamar de parênquima aerífero. E se for uma planta que reserva amido em seu parênquima, a gente passa a chamá-lo de parênquima aerífero. Inclusive, parênquimas foliares, o parênquima do caule do xique-xique, ali na parte mais do córtex, né, da superfície, mais próximo da superfície, é um parênquima cheio de clorofila. Então nós podemos chamá-lo de clorênquima também. Quer dizer, parênquima sempre é preenchido de alguma coisa. Todo o tecido vegetal de preenchimento vai ser parênquima. Nós temos outros tecidos aqui, ó. Logo acima do parênquima tem epiderme. Olha a diferenciação das células. Aqui as células são mais quadradas e aqui na epiderme as células são mais achatadas. A epiderme é uma superfície, obviamente, então ela faz parte do tecido de revestimento da planta. Revestimento, epiderme. Depois nós temos aqui, ó, do lado esquerdo, o tecido meristemático, que é um tecido de crescimento. O tecido meristemático tem células embrionárias. Você está percebendo aqui ó, a mitose acontecendo nessas células? Ó? Tem várias fases. Dá para ver anáfase bonitinha aqui. Dá para ver telófase, dá para ver metáfase. Então aqui, tecido meristemático, crescimento. Aonde encontramos esses tecidos? Gemas apicais, do caule ou da raiz. Sempre que vai formar que o galho vai crescer, que o caule vai crescer ou que a raiz vai crescer, são os tecidos meristemáticos que estão envolvidos, tá? Depois nós temos floema aqui embaixo, que faz parte do tecido de condução de seiva. Lembrando que o floema conduz seiva elaborada, glicose, né? E o xilema aqui, ó, condução também. No caso, o xilema conduz seiva bruta. A seiva bruta é composta por água e sais minerais. E por último, nós temos o colênquima e o esclerênquima. Colênquima e esclerênquima são tecidos de sustentação. Sustentação em colênquima, que é a sustentação jovem, e esclerênquima, sustentação mais velha. O que eu quero dizer com isso? As células do colênquima são células mais flexíveis, tem bastante celulose, então são células vivas. As células do esclerênquima são células mais duras, suberificadas, são células que já morreram, então formam as partes duras, por exemplo, na base das nervuras das folhas, no caule, tá? E para a gente finalizar, vamos ver por que a letra D e a letra E não estão corretas. O acúmulo de água no xique-xique é possível pela letra D. Raiz avantajada que capta melhor a água disponível na superfície do solo. Não é a raiz que é avantajada, é o caule que é avantajado, cheio de água. Beleza? Inclusive esse solo aqui tem pouquíssima água, né? E letra E, adaptação das folhas que podem acumular água em seu interior. Lembra, as folhas são modificadas, aconteceu modificação foliar. As plantas, os cactos se adaptaram a essa modificação foliar, né? Então não são as folhas que vão acumular água, e sim o caule. Beleza? Dê um joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para receber aula toda semana aí. Vou ficando por aqui, espero ter te ajudado. Beijos e abraços. Fui!